Olá, corujas do Palavras Cruzadas, caramba, gente, olha, eu vou falar, eu vou morrer com 400 mil anos e eu vou continuar tendo livros cada vez mais interessantes. E assim, né, porque tem horas que você gosta de chocolate, tem horas que você quer tomar um sorvete, tem horas que você quer comer pipoca, horas você quer tomar um champanhe, comer um caviar com uma picanha, entendeu? Aquela coisa. E é assim com o livro, você pode ter uma baita de uma ficção policial muito louca, você pode ter um romance meloso, que não é muito a minha praia, você pode ter uma coisa histórica do Cacilda. Hoje é mais um do Cacilda, tá? Já vou avisando vocês. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Esse livro é pequeno, mas ele tem um peso, se eu botasse um peso nele assim, ele afunda no mar, é uma coisa, porque a profundidade desse livro... O Viktor Frankl, ele ficou preso no campo de concentração de Auschwitz. Na verdade, ele passou por alguns campos de concentração e ele sobreviveu, obviamente, e a história dele está narrada aqui. Mas não é mais um livro que narra os horrores simples da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele desenvolve a logoterapia, que, como diz aqui o livro, é a terceira escola vieniense de psicoterapia. As duas primeiras são a psicanálise do Freud e a psicologia individual de Adler. É que esse cara, ele mostra nesse livro, até uma certa etapa, como que a psique das pessoas vai sendo alterada diante do que elas vão vivendo. Então tem a primeira fase, que é quando as pessoas chegam, os judeus chegam aos campos de concentração. O que passa na cabeça deles? Ainda há fé, ainda há uma falta de noção do que está acontecendo ali, até porque o nível de desumanidade não é conhecido. Você tem uma segunda etapa, que é a concretização de todos aqueles medos, a desolação absoluta, o desengano, a pessoa que se deixa morrer porque simplesmente perdeu completamente a vontade de viver, e sim, isso é possível, e ele dava conta de 48 horas quando isso acontecia, ele sabia que a pessoa ia morrer em 2 dias, porque ela simplesmente ficava largada, não se levantava, não fazia nada, ficava nas suas fezes e urina, e mesmo podendo apanhar e não sei o que, ela toda abatida, e em coisa de 48 horas a pessoa morria. E depois a terceira fase, que é o pós, né? É como viver depois de um campo de concentração. Só que não é tão simples assim. E essa narrativa dele mostra tão por dentro da vida de um prisioneiro e as diferenças entre as pessoas. Sobrevive, ou tem mais chance de sobrevivência, aquele que tem um propósito, que tem algo para voltar, tem alguma coisa que ainda vale a pena na vida. E aí ele cita uma frase do Nietzsche, que depois acabou sendo muito atribuída a ele erroneamente, porque ele cita aqui sendo uma frase do Nietzsche, que diz o seguinte: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E ele via isso traduzido na reação das pessoas nos campos de concentração. Quando ele vai fazendo a narrativa, ele vai mostrando que a pessoa perde tudo. Ela perde a identidade, ela não tem mais nome, ela tem número. Ela perde o pudor, está tudo ali aberto, escancarado, ela perde a visão dela mesma, ela perde tudo. A única coisa que ela não perde, e talvez seja a última que ela possa perder, é a liberdade, né, de escolher a sua atitude perante as coisas. Isso é tão profundo. A liberdade de escolher a atitude que você vai ter com relação às coisas. Se vai ser positivo, negativo, se vai ser de enfrentamento, se vai ser de derrotismo. Ele fala que a primeira fase, você tem reações de muito humor negro, porque é difícil de acreditar, mas já na segunda fase tem um anestesiamento, né? Tem muita morte, muita dor. Aí você perde um pouco até da empatia, porque morte é mais um, morreu. E é uma luta constante por você mesmo e pelos seus próximos, né? Mas a morte não passa a ser uma coisa mais que impressiona. Ele fala que coisas que hoje a gente acha completamente impossíveis, de não dormir por vários dias seguidos, ele falou que é completamente possível, de não escovar o dente por meses, por anos a fio e não ter uma cárie, de aguentar o frio, não ficar resfriado. Não, você morria de tantas outras coisas, mas de resfriado, por exemplo, não. Mesmo com frio, com vento, as pessoas não tinham isso, eram outros os problemas. Aquilo que sucede interiormente com a pessoa, aquilo em que o campo de concentração parece transformá-la, revela ser o resultado de uma decisão interior. Ou seja, você vira aquilo que você tomou decisão de virar. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, aquelas do campo de concentração, pode decidir de alguma maneira no que ela acabará sendo, em sentido espiritual, um típico prisioneiro de campo de concentração, ou então uma pessoa que também ali permanece sendo ser humano e conserva a sua dignidade.
E ele fala que isso, inclusive, na hora da morte. Não é que todo mundo que fizer isso sobrevive. Não, morre. Mas você pode morrer com dignidade. E não é um teórico falando, é um cara que sobreviveu ao campo de concentração, que sentiu dores terríveis, que teve inanição. É um cara que perdeu a esposa, perdeu parte da família. É um cara que viveu realmente aquilo ali. Vai comigo. Quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Isso me marcou. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmo dentro deste destino sofrido. Veja só, ninguém pode assumir dela o destino e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento está também a possibilidade de uma realização única e singular. A doença é sua. Não adianta chorar as pitangas de outra pessoa, queria que eu fosse outra pessoa, ela é sua. Como é que você vai lidar? O problema neste momento é seu. Como é que você vai lidar? Não adianta dizer que outra pessoa, que de outro momento, que outro que eu queria... Porque a forma com que você vai lidar, e não adianta, é um problema seu, no seu universo, daquele momento, é seu. A dor de barriga é sua, a dor de cabeça é sua. Como é que você vai lidar? O que é então um ser humano? Olha, uau! 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 Ele inventou as câmaras de gás, mas também foi o cara que entrou nas câmaras de gás ereto e com uma oração nos lábios. Esse é o ser humano. Cacilda, pois bem. Vai se falar do momento da libertação, que eles não acreditavam na felicidade, porque não se tinha mais isso. Veja, não são dias, não são meses, são anos. Pega os seus últimos anos e pensa a quantidade de coisa que você fez. Anos no campo de concentração. E ele fala, inclusive, nem em medo de morrer mais, isso é uma ideia nossa. Ele fala na constatação de fato, que é quando e como. Né? E o que vai ter que ser deixado para trás, ou a pena daquilo que vai ser deixado se você ainda tem um propósito. E aí ele fala da logoterapia, da importância das pessoas na terapia, nessa linha de terapia dele, que cresceu muito no mundo, muito forte nos Estados Unidos, é a busca pelo propósito. Não aquilo que você quer culpar sua mãe, que na infância ela não cuidou direito de você, ou porque ela viajou e você não, né, aquela coisa. Não porque você teve menos chances na vida, por uma questão social, não. Na logoterapia é o que você pretende fazer, quais são os seus planos, qual é a meta que você tem que seguir, porque quando você tem uma meta, você se movimenta, quando você tem uma função, você se movimenta, e isso te tira dessa inércia, dessa autopiedade. Agora, cara, ele escreveu um livro gigantesco, não, um livro pequenino para explicar uma teoria enorme e que eu estou reduzindo a uma frase, mas assim, dá para espremendo tirar isso. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. O ser humano tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual será concretizada depende de decisões e não de condições. Portanto, fiquemos alerta. Desde Auschwitz, nós sabemos do que o ser humano é capaz. E desde Hiroshima, nós sabemos o que está em jogo. Palavras cruzadas super profundo hoje, caramba, um atrás do outro. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, é a minha dica dessa semana. É um livro pequeno, mas você não lê rápido. Vai por mim, você não lê rápido porque você tem que absorver. Então dê um tempinho para ele, tá bom? Dica do Palavras Cruzadas, mais uma vez deliciosa, espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais, cadastre-se, compartilhe. Gente, vamos crescer para a gente poder colocar mais pessoas, ou ter mais pessoas interessadas pela leitura. E por favor, deixe seu comentário, eu adoro saber se vocês estão gostando, se vocês estão lendo, que vocês estão quase vendendo o carro para poder comprar a quantidade de livros que eu sugiro, como uma internauta fez recentemente, foi super legal. Um beijo para todos vocês, até a semana que vem. Tchau!